Um monte de gente diz que está arrependido porque comprou um carro elétrico e o aumento da conta de energia elétrica não compensou. Então vamos fazer umas contas aqui para ver se vale ou não vale a pena você ter um carro elétrico. Desde que o carro foi comprado, isso aqui é o que se gastou de energia elétrica carregando ele, 373 kW. Aí muitos podem falar: ah, mas você carregou o carro na rua também. Também foi carregado na rua de vez em quando. Só que o que acontece é o seguinte: o que acontece é que por mais que você carregue o carro na rua, para carregar um carro desse, se ele tiver com 20% de bateria, por exemplo, leva mais 10 horas carregando. Ninguém pode ficar 10 horas fora esperando o carro carregar. Normalmente, quando você vai num lugar para carregar o carro onde tem carregador, você vai no mercado que tem um carregador, você deixa ali o carro carregando meia hora, uma hora, no máximo, que é o tempo que você leva para fazer compras, e volta para casa. Isso você faria também da mesma forma se você fosse no posto de gasolina. É como se você fosse no posto de gasolina e botasse gasolina. Então, esses 373 kW eu vou considerar como tudo que foi pago. O que não foi pago, o que foi carregado na rua, não importa. O carro te dá essa possibilidade. Você não vai num posto de gasolina e pede para o cara botar um pouquinho, bota um pouquinho de gasolina aí para mim de graça. Não. Mas esse carro te dá essa oportunidade de você abastecer de graça. Então eu vou considerar 373 kW com a quilometragem que ele está. Olha só, ele está com 83% de bateria, pode rodar ainda 409 km. E esse aqui é o odômetro dele, tudo que esse carro rodou. 2.682 km. Então, ele andou 2.682 km com 373 kW consumido. Então, você carregou fora, não carregou fora? O fato é o seguinte: você comprou um carro que você pode carregar fora. Então, se eu paguei menos luz, tudo bem, não importa. O fato é o seguinte: esse carro consumiu 373 kW e andou 2.682 km. Vamos ver quanto isso custa em dinheiro. Vamos lá. Tenta acompanhar meu raciocínio. Informações que a gente tem. O carro rodou 2.682 km e ainda tem uma autonomia de 409 km. Ou seja, ele, com o que foi gasto de energia, poderá rodar 3.091 km. A gente gastou de energia 373,4 kW. Consumo de energia por quilômetro rodado, com essas informações aqui que a gente tem. Quanto gasta de quilowatt para rodar 1 quilômetro? Então a gente pega os 3.091, divide pelo tanto que gastou de luz, roda isso daqui. 8,28 quilômetros por quilowatt. Então cada quilowatt que você gasta de energia, você roda 8,28 quilômetros. Então vamos lá. Vamos agora comparar isso com o preço da gasolina. E vamos ver quanto custa isso daqui, né? Para continuar, eu preciso saber quanto custa 1 kW de energia. Ó, isso aqui é a conta que vence agora no dia 3/7. 1 kW, olha só, quantidade de quilowatts consumido. 549 kW foi o consumo desse mês. E quanto custa isso? Não importa quanto deu aqui no total, 583. Para nossa conta, o que interessa
é esse valor aqui, ó, 546. Porque esses R$ 36 aqui é de contribuição de iluminação pública. Isso aqui é um valor fixo. Então não importa quanto você gasta, você vai pagar sempre isso daí. Então, 549 dividido por 546, vamos considerar que custa 1 kW R$ 1. Então é isso aí que a gente vai considerar. Cada quilowatt custa R$ 1. Então vamos lá. 1 kW custa R$ 1. Com esse R$ 1 aqui, você anda 8,28 km. 8,28 km por quilowatt. E quanto custa rodar isso daqui? Custa o seguinte, R$ 1 dividido por 8,28. Então, cada quilômetro rodado num carro elétrico custa 12 centavos. Agora vamos comparar com a gasolina. Gasolina. 1 litro de gasolina roda em média 12 km nos carros modernos. Tem carro que faz um pouco mais, tem carro que faz um pouco menos, mas a média é essa daqui. 1 litro de gasolina, aqui em Brasília, no momento, a última vez que eu abasteci, tá esse valor aqui, R$ 5,89 cada litro. E R$ 5,89 rodam 12 quilômetros. Então, 1 quilômetro rodado com gasolina custa R$ 5,89 dividido por 12. Então, 1 quilômetro rodado com gasolina custa 49 centavos, enquanto rodado com energia elétrica custa 12 centavos. A resposta já está aqui, mas vamos mais longe nessas contas aqui. Então vamos lá. Até agora a gente já sabe que 1 quilômetro rodado com carro elétrico custa 12 centavos e que 1 quilômetro rodado com gasolina custa 49 centavos. Então a gente pode dizer que a diferença entre o preço do quilômetro rodado do carro elétrico e da gasolina é de 4,09 vezes. Ou seja, a cada 1 quilômetro rodado com carro elétrico, você rodaria menos 4,09 vezes, ou a cada quilômetro rodado com gasolina, você rodaria com carro elétrico 4,09 vezes a mais. Aqui em casa, esse carro começou a ser carregado no dia 30 de maio desse ano. E eu tenho como provar isso porque eu tenho vídeo 421, se eu não me engano, onde eu mostro como é que carrega o carro. Ali foi a primeira vez que o carro foi carregado e é dessa data aqui o vídeo. Hoje a gente está no dia 1º de julho, mas ele hoje não foi carregado. Então a gente pode considerar que são 2 meses de carga. E em 2 meses de carga, se conseguiu uma autonomia de 3.091 quilômetros. Isso para 2 meses. Então, tudo que foi carregado nesse carro, se conseguiu uma autonomia de 3.091 quilômetros. Então, por mês, a gente tem o seguinte: 3.091 dividido por 2, a gente diz que tudo que foi gasto deu para 2 meses. Então, por cada mês, a gente teve uma autonomia de 1.545 quilômetros por mês. 1.545 quilômetros por mês. A gente sabe que cada quilowatt custa 12 centavos. Se a gente gerou uma autonomia de 1.545 quilômetros por mês, em cada mês a gente teve um custo de R$ 185,40. E se isso fosse com gasolina? Se fosse com gasolina, seria 185,4 vezes 4,09, que é a diferença entre os dois consumos.
Então, ao invés de 185, a gente teria um consumo em gasolina de R$ 758,28. Isso gera uma economia por mês, considerando as quilometragens rodadas. É evidente que se você rodar mais, você vai ter mais economia. Se você rodar menos, você vai ter menos economia. De R$ 572,88. Então, isso aqui é quanto está se pagando por mês a menos, considerando todo esse consumo e toda essa quilometragem rodada. Então, isso é a economia por mês. Vamos então para as considerações finais. A gente sabe então que o carro elétrico economiza por mês a faixa aí de R$ 572, considerando rodar 1.500 km por mês. Então você teria uma economia de R$ 6.875 praticamente. E a gente então também sabe o seguinte, que a vida útil da bateria do carro elétrico são 8 anos. Ninguém ainda conseguiu provar isso, mas o carro elétrico tem uma garantia de 8 anos na bateria. Então, se você economiza por ano 6.875 praticamente, você vai economizar por ano R$ 55 mil em relação ao abastecimento feito com gasolina. Outros detalhes. A manutenção do carro elétrico é muito mais baixa do que a manutenção do carro a gasolina. Por exemplo, a cada 10.000 quilômetros você tem que trocar óleo do carro a gasolina, filtro de óleo, filtro de combustível, no carro elétrico não tem porcaria nenhuma disso. As manutenções são de 20 em 20 mil quilômetros e o preço é muito mais baixo do que do carro a gasolina. Mas nem vamos considerar isso daí. O que faria isso daqui subir aí para uns R$ 65 mil em 8 anos, talvez 70 de economia. Então tá aí. Números, eu gosto muito de números. Aqui estão números expostos para aqueles que fizeram vídeos aí dizendo: me arrependi de comprar carro elétrico. Bobão, não sabe fazer conta. Fica aí a dica. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.